Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes. Estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Com vocês todas as terças, a partir das 9 horas, pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, professor Roberto Câmara, Departamento de Física, juntamente com o professor Luiz Henrique. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, professor Roberto. Bom dia, ouvintes. No estúdio, temos o apoio da técnica de som do nosso colega, aluno do Departamento de Física, Leonardo Paixão. Na direção de programação do NRTU, o amigo Felipe Reis. Hoje no programa iremos falar, ainda no campo da matemática, com o professor Erivaldo Diniz de Lima, do Departamento de Matemática da UFRR. Vamos abordar o tema de matemática aplicada. Bom dia, professor Erivaldo, seja bem-vindo ao programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, professor Roberto, bom dia a todos. Eu sou o professor Erivaldo, né? Trabalho no Departamento de Matemática da UFRR e trabalho com matemática aplicada, né? Que é uma matemática que não é voltada na questão da demonstração, é mais aplicar em fenômenos da natureza, né? Erivaldo, é um prazer ter você aqui no nosso programa. Conta pra gente como foi tua formação de matemática. Lembrando do programa anterior, nós também entrevistamos um matemático. O que é que te levou a fazer matemática? Bom, eu decidi fazer matemática, né? Foi meio que... No início eu não queria fazer matemática, né? Porque nossa sociedade meio que discrimina esses cursos mais conhecidos e básicos, né? Por questão de social, né? Aí então, questão familiar, eles queriam que eu fizesse engenharia civil, né? Meu primeiro vestibular foi engenharia civil. Só que... Engraçado, o meu primeiro foi para matemática. Você fez vestibular onde? Eu fiz o vestibular na UFRN, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu fiz graduação e mestrado lá. Sim, aí você ia fazer para engenharia civil. Isso. E aí a matemática aparece. Aí eu fiz para engenharia civil, né? Aí o primeiro vestibular, infelizmente eu não fui aprovado, não passei, por pouco, né? Aí, certo, aí no ano seguinte, né? Eu ia tentar engenharia civil novamente. Só que o que é que acontece? Na época o vestibular custava R$100. Eu era apenas um estudante de escola pública, né? Então, tentei fazer a isenção do vestibular, infelizmente não consegui, né? Por um equívoco de entendimento do edital, então acabei não conseguindo a isenção. E tipo, consegui R$100 e o primeiro desafio era conseguir os R$100 para fazer. Você é de onde, Erivaldo? Eu sou natural de Caicó, Rio Grande do Norte, né? Lá no interiorzinho. Caicó, terra da carne de sol. Isso mesmo. E do queijo bom. Isso mesmo. Sim, aí você não consegue a isenção por um problema de interpretação do edital e aí? Isso. Aí não consegui a isenção. Então, eu estava inscrito, mas o vestibular não estava pago, né? Então foi quando minha mãe fez um sacrifício, conseguiu R$50, e meu pai também fez um sacrifício e conseguiu também R$50. E foi quando eu consegui pagar a inscrição. Aí me veio na cabeça, eu tive tanto sacrifício para conseguir esse dinheiro para pagar, então eu tenho que ter uma certeza, assim, uma probabilidade maior de ingressar, né? E a concorrência da matemática não era tão alta quanto a da engenharia civil, né? Aí foi, né? Consegui entrar no curso, né? Fui selecionado pelo vestibular. Na época eram 3 dias de prova bastante puxado, né? Entrei e lá dentro foi que eu tomei gosto pela disciplina, né? Eu vi e disse, aqui é meu lugar, daqui eu não saio. Então, na realidade eu entrei no curso de licenciatura em matemática, né? No campus de Caicó. E inclusive consegui terminar o curso em 3 anos e meio, né? Então teve uma oportunidade de pagar umas disciplinas adiantadas, né? Então consegui pagar, dei conta, né?
e consegui terminar o curso em 3 anos e meio. Tá, e o teu mestrado? Tu entrou direto? Não, na realidade, o mestrado na matemática, ele é um pouco puxado, né? Então, é bom você ver um pouco de conhecimento a mais de bacharelado em matemática. Ah, e tu fizesse então bacharelado também? Isso, eu fiz o bacharelado, né? Mas sendo que o bacharelado em Caicó ele não tem. Então, tive que migrar para o campus central, né? Que é em Natal. E na época não foi fácil, né? Porque não tinha bolsa, não tinha nada. Então, qual foi o ano, Erivaldo? Foi em 2011. 2011? É um dos primeiros cursos em Caicó. Eu tenho proximidade, meu pai era de lá e o primeiro bloco de salas de aula do campus de Caicó, meu pai foi o mestre de obra da obra lá. Eu cheguei a dormir na obra lá. E foi um grande avanço para aquela região, a criação de um campus lá, não é isso? Uhum. E você, depois que forma como graduado, vai atuar no ensino público como professor? Isso, o licenciado em matemática, ele quando você consegue a formação, é para ser professor de matemática na rede básica de ensino, né? Ensino fundamental do 6º ao 9º ano, né? E o ensino médio. Essa é a formação do licenciado. Só que eu vi que a licenciatura, eu não me senti satisfeito só com aquele conhecimento. Então eu fui atrás de mais, né? Então quando você vai atrás de mais conhecimento, não por questão financeira, mas por questão de gosto, né? Da matemática, então fez um bacharelado. Então o bacharelado foi muito mais pesado que a licenciatura, porque normalmente né? Geralmente né? E paguei disciplinas avançadas, né? Então eu meio que abrangi-me, né? A abrangência, né? Do conhecimento matemático, e ao mesmo tempo eu fiquei com um preparo uma base mais sólida para encarar um mestrado. Erivaldo, a UFRN já tem pós-graduação em matemática? Olha, lá tem matemática aplicada, mas não é uma matemática aplicada voltada à modelagem, é uma matemática aplicada voltada à probabilidade. Ah, então é com o pessoal do departamento de estatística. Eu acho que é em conjunto lá. Em conjunto, né? Em conjunto, E aí... Se eu não falha a memória, né? E aí você vai fazer um bacharelado, qual é a área da matemática? Você tem análise, você tem álgebra, você tem... várias que te chamam mais atenção. Isso influenciou para tu ir fazer um mestrado na área de modelagem? É matemática aplicada, né? Porque na realidade na matemática você tem, a nível de mestrado você tem matemática, você tem análise, né? Geralmente análise você trabalha com EDPs, né? EDPs, análise funcional. A EDPs você tem hiperbólicas, parabólicas, elípticas, né? Aí você escolhe um ramo. Porque na realidade, quanto mais você vai avançando o nível na matemática, mais é um leque de conhecimentos, né? Então você... E a abstração também. E a abstração também, né? Então você acaba seguindo um rumo. Então eu segui um rumo de equações diferenciais parciais hiperbólicas, né? Que na realidade isso é o que faz a modelagem. Tá, mas as hiperbólicas geralmente... Bom, eu não sou da matemática, mas eu não consigo lembrar de nada que seja aplicado. Hiperbólico geralmente é uma parte mais, mais básica. Tem aplicação. Tem aplicação? Tem. Inclusive meu trabalho, né, de modelagem é uma equação hiperbólica. Hiperbólica? Para ser mais preciso, é não estritamente hiperbólico, né? Ou seja, já é um caso particular Não, já é bem mais... mas na verdade mais amplo do que... É mais amplo. Ah, perfeito. Quando você vai pro mestrado em Campina Grande, porque você queria fazer na área de modelagem, quais as disciplinas obrigatórias para matemática aplicada? Olha, as disciplinas para matemática... No mestrado, né? Eu me refiro ao mestrado. Isso, na realidade você tem que ter a parte analítica. Então você, no início, você é obrigado a pagar análise no RN, né? Que é... pega aquele cálculo, né, de várias variáveis e se formaliza, né? Você faz uma coisa mais teórica. E isso aí você paga na graduação, né? Análise não. No R? No RN paga no bacharelado. No bacharelado. Você fez a nível de bacharelado, então? Não, no mestrado eu fiz a nível de mestrado, porque no bacharelado é um nível mais... Se bem que não é um nível, é mais a quantidade de conteúdo. Porque no mestrado você vê mais... corrido, né? Uma disciplina mais corrida. Mais corrida. E álgebra você já vê coisas mais, né? Mais abstratas, né? Na graduação você vê aquelas introduçõezinhas, né? Eu admito que eu fugi de EDO. Comecei a pagar EDO na graduação, mas eu fugi porque é muita abstração e realmente não dá. E aí, essas disciplinas são obrigatórias. Isso. Mesmo que você faça o mestrado em matemática aplicada. Isso, porque no início você tem que, eles dividem lá em grupos, né? Grupo A, grupo B. Eu acho que não me lembro se é A, é B, ou é grupo inicial ou grupo avançado. Eu não lembro o detalhe. Sei que são em grupos. Aí no primeiro grupo você tem que pagar 3 disciplinas, né?
E no segundo grupo, se a minha memória não me falha, acho que era 2 ou 3 também, né? Não lembro. Eu tô querendo entender, você vai para a área de física, por exemplo, você tem 4 disciplinas, são os pilares da física, que é mecânica quântica, mecânica clássica, eletromagnetismo e mecânica estatística, que é razoavelmente recente, mas são os pilares. Quer dizer, qualquer área que você for trabalhar em física vai ter necessariamente que estudar essas 4 disciplinas, porque a física está aí dentro dessas 4 disciplinas. Tem esse tipo de disciplina básica da matemática, independente de eu fazer pós-graduação em matemática pura, matemática aplicada, computação, existe essa base, disciplinas pilares na matemática? Olha, a questão de pilares, eu não sei, mas a questão de ganhar amadurecimento, né? Porque como você vai mexer com coisa pesada, por exemplo, análise no RN é algo que você pode levar para o estudo da análise, né, de EDPs, análise, por exemplo, topologia dos espaços métricos, você pode levar, porque a análise é um caso mais particular, né? Aí você vai abrindo o leque, né? Será que EDO e EDP não caberiam nesses casos, não? Sim, também. Porque, pronto, eu como trabalhei em matemática aplicada, eu tive que pagar uma EDO teórica, né? E uma ADP clássica, né? Que a ADP teórica é mais para doutorado, né? Para os nossos ouvintes, EDO e EDP são equações diferenciais. Equações diferenciais basicamente estudam variações, como uma grandeza varia em função de outra grandeza. Então isso aí realmente é muito básico na matemática, né? É básico, né? É básico, mas é um básico difícil. É um básico difícil. Mas é bem popular, né? É. Então, o mestrado, ele não é fácil, né? Você tem que estudar, né? Mas também não é uma coisa impossível, né? Isso vai depender da forma que você encara o desafio. Porque no meu conceito, né? Até aqui meus colegas já passaram por graduação, mestrado, todos nós estudamos, né? E vimos que a coisa não é fácil. Então, o cara tem que, arregaçar a manga e mãos à obra. Nessa tua turma, essa pós-graduação lá em Campina Grande, a turma é grande, entram muitos alunos e é eclético a formação, ou o cara tem que ter uma base forte de matemática para poder acompanhar? Olha, os editais do mestrado, eles não obrigam que a pessoa seja matemático, certo? Pode ser um físico, pode ser engenheiro, ou seja, áreas afins. Então, se você é uma área afim, então você pode entrar no programa de mestrado. Agora, tem que ter bastante cuidado com relação à área afim de matemática. A professora Kelly, lá do seu departamento, contou a história pra gente do Renato Tribuzzi, que ele é formado em filosofia, e lá na década de 70, ou 60, não lembro, o IMPA inclui filosofia como área afim para que ele entrasse no IMPA, né? Essa questão de área afim, hoje em dia tem uma fronteira bem delicada. Geralmente o edital deixa específico, né? A engenharia, né? Eles citam a área fim, né? Eles não deixam meio que em aberto. Acho que é justamente para evitar esse tipo de problema. Ô, professor, me diga uma coisa. Você falou que lá tá querendo fazer um grupo lá no seu departamento para estudar isso aí. Quem seriam os outros professores que estariam trabalhando com o senhor? Bom, hoje temos um grupo de pesquisa com os professores da matemática, né? Que hoje é o professor Edwin Pedro, né? Lopes Bambarém. Temos também o professor Patrício, né? Antônio Pérez Flores, né? Temos o José Luiz, né? Almendras Monteiro, e o professor Maicon Sullivan Santos Araújo, né? Então nós somos o grupo de professores que hoje estamos trabalhando nessa área, né? Mas a formação deles formação que eu falo, a pós-graduação é na área de matemática aplicada? Ou é eclético? É porque assim, o grupo de pesquisa, ele é na realidade EDPs, né? Então, EDPs em geral. E dentro do grupo de pesquisa tem esse projeto em particular, né? Só que da área mesmo, que trabalha com essas EDPs, é eu e o professor Edwin, né? Então, para os demais, fica um pouco difícil de trabalhar mais um apoio. É mais um apoio, né? Porque é muito... Porque, assim, eu já tenho... É que, na realidade, esse modelo que eu trabalho é um problema de rima, né? Que é conhecido... Que é um EDP de características específicas, né? Então, os únicos que trabalham com problemas de rima, no caso aqui em Roraima, só tem eu e o professor Edwin. E por coincidência, né, ele vai ser até meu vizinho, espero que dê tudo certo, de casa, de terreno. É um cara... Olha aí, o fortalecimento do grupo. Explica para os ouvintes o que é um problema de rima.
O problema de rímel é o seguinte, é uma EDP hiperbólica, certo? Onde a condição inicial é uma descontinuidade, né? Você tem uma função constante, né? Que para um x menor que zero, é essa constante aqui. Para um x maior que zero, é essa outra constante aqui. É uma tipo funçãozinha salto, né? E aí foi proposto pelo Riemann, daí leva o nome de problema de Riemann ou... Rapaz, eu acho que eu não sei a parte histórica, mas acredito eu que o Riemann deve ter dado de cara com esse tipo de problema e eu acho que como foi ele que... Acredito eu, né? Não sei a parte histórica. Deve ter sido ele que deu de cara com esse problema, né? E acabou recebendo o nome dele. Ok. Bom, eu pessoalmente trabalho com modelagem, né? O que é modelagem? Modelagem é quando você pega um fenômeno da natureza, por exemplo, um fenômeno físico, você cria uma matemática, você modela aquele fenômeno. Você cria uma matemática, então, mesmo vocês estando usando matemática, você tem que estar criando linguagem nova da matemática, você não já usa a matemática que existe, não? Sim, também. Porque, por exemplo, até a própria física, né, nós modelamos os fenômenos físicos através da matemática, né? Essa é a modelagem mais popular. Tanto que a física e a matemática sempre estão em parceria desde os séculos 17 e 18, até com o próprio Isaac Newton, que ele procurou tentar entender os fenômenos físicos através de uma modelagem matemática, né? Então essa modelagem a gente faz, no meu caso, modelar reservatório de petróleo, né? Você tenta representar o reservatório por meio de equações, é isso? É mais ou menos isso, porque, por exemplo, eu vou falar numa modelagem simples, né? Por exemplo, você tem um subsolo, você tem um reservatório, esse óleo está dentro do poço, né? E é como se fosse algo poroso, uma esponja. E dentro dessa esponja você tem óleo. O subsolo é poroso ou o óleo é poroso? Não, o subsolo. Subsolo poroso, né? Então dentro desses poros contém óleo. Então o que é que acontece? Esse óleo, a nossa ideia é extraí-lo de tal forma que você extrai o máximo de óleo que você consiga. Então primeiramente o que é que você faz? Você pega o reservatório, vou pegar um reservatório em formato cilíndrico, né? Que é o mais comum. Erivaldo, para a gente meio que sendo didático para os ouvintes, isso aí você usa matemática de que nível? Nível superior, nível básico? É uma matemática a nível de, vamos supor, de final de graduação para mestrado. Então a ideia dá para entender, não é uma coisa tão complexa. Então o que é que acontece? Dentro do reservatório está lá o óleo, ele está totalmente... vamos dizer, na casca desse reservatório não tem fuga de óleo, nem entrada nem saída, né? Essa casca é a rocha? Seria um outro tipo de rocha, não porosa. Não a rocha que está com o petróleo. Isso, seria uma rocha impermeável, vamos assim dizer com essas palavras, né? Impermeável ou permeável? Não, a rocha da casca impermeável e a rocha dentro da casca permeável. Isso. Que é como se fosse imagina um cano, né? Dentro desse cano você tem, ele está todo vedado e dentro desse cano tem uma rocha porosa, como se fosse uma esponja. Posso pensar no que a gente tem em casa num filtro de água? Isso. Agora esse filtro de água totalmente maciço, não só que tem filtros que é só a casca, né? Que é poroso, mas imagina um filtro totalmente maciço poroso, né? E em torno dele algo que não tem como fugir óleo e água, né? Para não ter entrada e saída. Então o modelo funciona da seguinte forma: primeiramente você faz um estudo, você faz uma análise do reservatório e faz o primeiro furo. Quando você faz esse primeiro furo, o próprio reservatório tem uma pressão, essa pressão natural, interna. Então o que é que acontece? Com essa pressão natural, você consegue extrair até no máximo 20% do óleo existente lá. Então o que é que acontece? Fica 80% do óleo do petróleo retido lá embaixo. Então qual é a ideia? É nós extrairmos, né? Esses 80%, não é que você vai extrair tudo, mas uma boa parte desse óleo você vai conseguir extrair, que é um método chamado terciário ou um método avançado de extração de petróleo. Então o que é que você faz? Você faz uma análise para onde você vai fazer o seu segundo furo. Por quê? Quando você vai fazer o segundo furo, esse outro furo vai sair o óleo. O primeiro você injeta, né? Desculpe. O primeiro já está saindo o óleo, né? Então você vai encontrar outro, vai fazer um outro furo. Mas saiu 20% só do óleo até agora, né? Exatamente. Quando da pressão natural. Exatamente, da pressão natural saiu 20% do óleo. Aí você faz um novo estudo para localizar um local ideal para fazer o segundo furo. E a partir desse segundo furo é que você injeta alguma substância.
Para forçar a saída do restante, né? Pelo menos uma boa parte, que é que não tem como sair 100%. Enfim, aí o modelo que eu trabalhei no mestrado é quando você injeta água misturada com polímero, porque o polímero é uma substância química que faz com que a viscosidade da água ela aumente, né? Ela se torne mais viscosa. E aí ela não mistura com óleo? Não mistura. Porque se você botar só água, você consegue extrair mais óleo, mas não tem tanta eficiência como água com polímero. Porque a água, como ela em relação ao óleo, ela é menos viscosa, então ela sai meio que penetrando no óleo, né, e acaba não empurrando, né? Porque a ideia é empurrar o óleo. Erivaldo, tu tem ideia de quanto de pressão a gente joga aí num poço desse para expulsar o petróleo? Tem várias variáveis, né? Depende da estrutura do petróleo, depende da situação, o formato dele, porque tem reservatórios que são lineares, tem outros que já são curvos, então depende do reservatório. Uma coisa que me veio na cabeça, esse teu estudo obviamente é todo teórico, né? Mas vocês levam em consideração que esse polímero pode ser um contaminante do poço? Porque assim, na realidade esse estudo é uma equipe, né? O matemático faz apenas um modelo. Então ele pega esse modelo e entrega já para outro profissional, né? Que no caso pode ser um engenheiro de petróleo. Então vocês não fizeram nenhum tipo de análise, no teu caso só foi o modelo mesmo? Só o modelo mesmo. Tá, deixa eu te fazer outra pergunta. Você falou que, pelo menos quando começou tua fala, que teu modelo, teu poço seria cilíndrico. Só para dar um exemplo, né? Só para dar um exemplo, Isso. né? Mas foi o modelo que você usou, eu pergunto por quê. A gente sabe que esses modelos geralmente começam por um modelo mais simples e depois você vai aprimorando, você vai colocando ingredientes e dificultando. Mas o modelo cilíndrico não é muito distante da realidade para você já começar, ou seja, não teria como um modelo mais próximo da... Não, o modelo que eu trabalhei foi um modelo mais próximo. Mas para efeito de entendimento, eu usei só uma ideia simples, né? Para os ouvintes conseguirem acompanhar, né? E os resultados que vocês obtiveram? Bom, o modelo mais simples, que é a chamada equação de Buckley-Leverett, que eu trabalhei, ele deu a saturação, que é a quantidade de água com polímero que ela fica no reservatório depois de um certo período de tempo, né? Então você faz simulações, né? Depois que eu retirei o óleo, eu retirei porque eu preenchi com água e polímero. Eu recupero essa água e esse polímero? Não, ele fica lá dentro do reservatório. Porque se você for tentar tirar isso de lá de dentro, é um custo maior que a empresa vai ter. Então se tornaria inviável você tentar retirar esse material que está lá embaixo. E, obviamente, não contamina, não é contaminante esse polímero. Deve ser biodegradável, alguma coisa desse tipo aí. Bom, isso aí vai depender mais da equipe de engenharia de petróleo, né? E do pessoal químico que está trabalhando lá. Porque a ideia, quando nós fazemos o modelo, é que o risco à humanidade seja o menor possível, né? E os danos à natureza também sejam os menores possíveis, né? Como é que vocês ponderam esses danos? Quais são as variáveis normalmente utilizadas nesse modelo que você trabalhou? Bom, as mais comuns é a viscosidade, né? Permeabilidade relativa, né? Que é a permeabilidade em relação aos objetos que estão lá dentro. Você tem a permeabilidade do meio, que é a permeabilidade do reservatório. Essas são as mais básicas, né? Aí a gente entra mais com esses dados aí. Quem lhe fornece esses dados e como é que eles são obtidos? Tu sabe dizer? É por geotecnia, é por radar, é por radar... Bom, tu tem ideia como é que é construído esses dados? Bom, a obtenção desses dados eu não sei como é que ela é feita, né? Porque isso acho que cabe mais a um profissional eu acredito que seja da geologia, né? Que estuda mais a questão dos solos, também pode ser não sei se o químico entraria Ele vai entrar na área de polímero, possivelmente. E, Erivaldo, essa equação que você trabalhou, ela deriva daquela equação dos fluidos que a gente conhece na dinâmica dos fluidos, usa muito dinâmica dos fluidos? Sim, usa sim. E me diz uma coisa, como é que você representa numa equação matemática, por exemplo, a porosidade? Como é que ela aparece? É uma derivada, é uma integral? Essa porosidade, na realidade, é uma função, certo? Chama de função porosidade. Ela mede a quantidade de vazios, né? Porque você tem buraquinhos lá dentro, né? Então é a porcentagem de vazios que você tem lá dentro, né? Você pode ter 25% de vazio, né? Consequentemente, quanto mais vazio, mais óleo que está ocupando. Exatamente. Quanto mais vazio na rocha, né? Então mais óleo tem lá dentro. E aí você joga essa variável. Quais variáveis mais você trabalha para simular?
Bom, você tem a saturação da fase molhante, que essa fase molhante é água misturada com polímero, né? Que nós chamamos de modelo bifásico. Nós temos fase óleo, fase molhante e não molhante. A molhante é água misturada com polímero e a não molhante é o óleo, né? Deixa eu me lembrar aqui outras variáveis. Tem ideia de quantas variáveis ao todo? É variável, né? É porque são muitas aí para lembrar agora. Mas, por exemplo, eu trabalhei no modelo mais... Por exemplo, minha colega, ela trabalhou no modelo sem efeito de adsorção. Eu já trabalhei no modelo um pouco mais preciso, que é com efeito de adsorção. Esse efeito de adsorção seria a retenção da rocha, a rocha retendo as moléculas de polímero, fazendo com que aquela rocha porosa meio que entupisse, né? A ideia acho que seria mais ou menos essa. Mas o polímero cumpriu a função dele, ele retirou o petróleo. Isso, exatamente. Ô Erivaldo, me diz uma coisa, os teus resultados são resultados numéricos, não é? Sim. Quanto tempo mais ou menos de processo computacional tu gastava nesses teus modelos? Bom, eu não sei dizer ao certo porque... Aproveitando a pergunta, que tipo de máquina você usava? Era um PC de mesa? Era um computador de grande porte? Quanto tempo, que tipo de máquina? Na realidade, eu era para mim ter trabalhado com essa parte numérica, né? Que seria a parte final do trabalho. Só que o tempo, né? O tempo para concluir a dissertação do mestrado não me deu essa possibilidade. Mas tem sim que trabalhar com a parte numérica para você ter uma aproximação da solução real. E em relação à máquina, que tipo de máquina você usava? Bom, eu geralmente usava mais um computador de mesa mesmo, né? Com um processador. Então são modelos relativamente simples. Dá para rodar numa máquina de mesa? Dá porque a ideia, né, eu foquei mais na parte analítica do modelo, né, não na parte numérica. A parte analítica é questão teórica, né, que é que na realidade eu obtive um modelo, né, que chamamos de uma EDP hiperbólica, que é um tipo de equação. Essa EDP ela é um pouquinho complexa. Aí você vai fazer uma análise e saber se essa EDP tinha solução. Eu fiz essa análise, concluí que tem solução, né? Aí essa solução modelava a realidade, né? Umas soluções eram desprezíveis porque, tipo, não faria sentido você injetar água lá dentro e, tipo, do nada aparecer óleo. Então, esse tipo de solução foi descartada. A gente só pegou aquela que realmente modelava a situação real. O pessoal da matemática aplicada é comum fazer isso, quer dizer, primeiro você fez matemática analítica, fez análise, e depois foi aplicar aquele resultado da sua análise, e aí, no meu entendimento, é o que virou matemática aplicada. É comum acontecer isso, você ter primeiro que fazer a parte analítica para depois aplicar? Isso, porque você precisa de uma teoria para garantir a existência da solução, né? Porque se tipo não existir, se você tiver um comprovante de que não existe solução, então você não vai perder o seu tempo fazendo a parte aplicada, né? É bem curioso porque no programa anterior nós conversamos com o professor Rodney Bassanese, que ele falou sobre lógica fuzzy e como é aplicada. E aí hoje a gente está com um programa falando de matemática aplicada. Quando você vai trabalhar esses seus dados, eu vou dar um exemplo da física. Na física a gente pega muita subrotina que resolve o que a gente quer e adapta para o nosso problema. E você tem hoje vários softwares, o Matemática, o Maple, o Scientific, vários que você joga as equações lá naquele software e ele faz toda aquela resolução matemática. E claro, o computador faz, mas o ser humano é que tem o intelecto para ir lá analisar se aquilo está certo ou está errado. E, repetindo, na física usa-se muito Fortran, C++. No teu caso, você já usou um software fechado ou você teve que desenvolver uma linguagem de programação? Como é nessa área de matemática aplicada à prospecção de petróleo? Bom, nesse caso eu utilizei o Maple, né? Porque o Maple era um software de fácil manejamento, né? Então eu optei por ele. Mas eu acho que isso aí vai mais pelo profissional, né? Que às vezes outro software ele sai mais viável quando você trabalha com outro tipo de modelagem, né? Eu tenho uma licença do Maple. E é muito, muito bom esse Maple. Tem um matemática também, que inclusive, apesar do nome ser matemática, quem desenvolveu foi um físico e ganha muito dinheiro com isso. De repente aqui do programa sai um software pra gente concorrer. Erivaldo, explica pra gente os teus resultados do teu mestrado. Explica o que é que você estudou, como você estudou, apesar de você ter dado umas pinceladas, de uma forma mais didática. O que você estudou, como você estudou e que resultados você chegou. Pronto, eu vou dar mais ou menos a ideia, né? Como eu havia falado anteriormente,
faz um segundo buraco para você injetar a água misturada com polímero, né, que a gente chama de fase aquosa. Então, o que a gente usou para chegar nesse modelo? Usamos duas leis, né, bem conhecidas, pelo menos conhecidas na área da matemática, né? Da matemática aplicada. Uma delas é a lei de conservação das massas, né? Que eu acho que é conhecido, pela física também, né? Pela química, né? E a lei de Darcy, né? São duas leis, né? Que foram... Essa eu já admito que já não conheço. Pronto, a lei de Darcy, ela dava uma modelagem em relação à velocidade, né? Ele fez um experimento, né? Um modelo empírico, né? Então ele deduziu de forma empírica aquela equaçãozinha. E então, usando a conservação das massas e a lei de Darcy, nós meio que juntamos as duas equações, né? Considerando gravidade, né? Função, profundidade, também tem essa questão, considerando os dados, né? E acabamos encontrando um EDP. Ô Erivaldo, me diz uma coisa, o teu trabalho foi muito, digamos assim, direcionado para uma única empresa, né? Praticamente a única empresa que trabalha com petróleo, agora estão abrindo aí essas coisas, mas basicamente é para a Petrobras. Como você tinha contato com o pessoal, uma interação com eles da Petrobras? Olha, eu diretamente não tinha contato, mas o meu orientador sim, né? Inclusive ele faz parte de uma equipe lá no INPA, né? Que é o Instituto Nacional. Foi no INPA que você fez seu mestrado? Não, fiz em Campina Grande. Campina Grande? Vamos assim dizer que se você... É mesmo que a relação, a gente... De uma relação de brincadeira, nós dizemos que nossos orientadores são nossos pais, né? Então o meu avô, digamos, de orientação, ele é o Dan Marquezine, né? Que é um grande matemático que é professor lá do INPA. Então ele orientou meu orientador, né, justamente nessa mesma área, né? E tem financiamento da Petrobras. A Petrobras investiu muitos recursos, tanto em Campina Grande, quanto no Rio Grande do Norte, nessa área de petróleo. Isso. Lá em Campina Grande, lá tem a PRH, né? Que é um órgão que é vinculado à ANP, Agência Nacional de Petróleo. Inclusive... futuramente, quem sabe a gente consegue trazer para a nossa instituição, né, a UFRR, porque nós temos profissional nós temos pessoal, né, que tem conhecimento para a gente montar uma equipe para trazer a PRH para cá. Essa PRH é financiada pela Petrobras? Pela ANP, né, Agência Nacional de Petróleo. E qual é a função dela? Estudar prospecção? O que é que faz essa? Ela incentiva a pesquisa, né, tanto no nível de graduação, mestrado e doutorado. Inclusive eles cedem bolsas, né, para os alunos. E são bolsas, na minha época, eram bem relativas, né? Por exemplo, um aluno de graduação, você ganha uma bolsa de mais de R$600. Ela usa, tipo a Eletrobras, Eletronorte, parte do recurso para P&D, é isso? Seria nesse tipo de programa? Não sei lhe dizer. Mas essa verba, ela vem uma boa pergunta. Não sei se vem diretamente da ANP ou se vem de... Deve ser aquela lei que obriga as empresas a investir em P&D, né? Erivaldo, vamos voltar para matemática, que certo. É o objeto do nosso programa, uma vez que é falando de ciência, né? Por dentro da ciência. Explica mais como é que eu modelo, como é essa equação que você trabalhou, o que é que ela vai me dizer no final dessa sua modelagem, desse seu resultado. Como é que eu vou saber se ali é viável eu aplicar tal polímero ou não? Se tem que usar as condições de contorno para resolver a sua equação? Esse modelo, ele não chega a usar condições de contorno, né? Ele usa mais um problema do valor inicial. Porque contorno é porque já tem já seriam outras coisas a ser questionadas. Esse ficou na condição inicial. O resultado, ele vai me dar a saturação e a concentração, né? Porque o que acontece? Na fase aquosa você tem a concentração do polímero. Então esse modelo vai me dar a concentração do polímero dentro da fase aquosa e vai me dar a saturação da água dentro do reservatório, no instante de tempo, né? Passou certo tempo, então a concentração do polímero e a saturação da água é essa, né? No instante T. Aí de um certo tempo, né, acaba meio que o óleo já acaba saindo todo e acaba no outro buraco, né? Começa a sair água, né? Então já começa a ser uma coisa, já perde a viabilidade, né? Aproveitar então o termo que você usou. A gente sabe, quem faz pesquisa, que muitas vezes você obtém um resultado que não é factível, né? Mas não deixa de ser um resultado. Os teus resultados, por serem voltados para uma aplicação,
foram resultados que, digamos assim, dão esperança de serem utilizados, ou teus resultados não foram bons no sentido de que provavelmente não vão ser aplicados? Bom, assim, o resultado, na realidade, ele já dá para ser aplicado, porque o que vai determinar se é viável ou não são as variáveis que vão ser utilizadas, né? Tá, mas a tendência não é você utilizar variáveis mais próximas possíveis da realidade? Não, porque, por exemplo, às vezes num reservatório você tem que a viscosidade... Num reservatório o óleo é mais viscoso, em outro pode ser menos viscoso, tá entendendo? E em outro reservatório você pode usar mais polímero, menos polímero, então isso varia de acordo com a... Não, então, teu modelo ou a tua solução, ela é particular para um tipo de poço? Não entendi. Não. Ela serve para qualquer reservatório, desde que você entre com as variáveis corretas, né? Aí ela vai... quando você entra com os valores, aí... Quando você fazer as contas, vai dar uma solução e com essa solução você faz uma análise. Se eu usar essa técnica, é viável ou não? Né? Que a técnica é água misturada com polímero. E aí o seu resultado vai direcionar quanto de polímero eu vou colocar. É isso, eu confesso que eu ainda não entendi que tipo de resultado você chegou. Olha, o meu resultado deu isso aqui. Não. O modelo é o seguinte: as equações estão lá, então você vai entrar com os dados. Se eu usar tanto de polímero, o que é que eu vou obter de resultado? Eu vou obter isso de resultado. Isso é viável ou não? Aí você... Mas o que é isso de resultado? É o volume de petróleo que está aí? Isso. Tá. Mas aí volto a insistir, depende muito do poço. É por isso que eu falo, o modelo, ele não é bom e nem ruim, ele é um modelo que você pode usar em qualquer reservatório, desde que você entre com os dados. Aí você entrou com os dados, aí você vai ver se o método de extração de petróleo com polímero é viável. Se for viável, tu usa, se não, tu usa outro método. Que não existe só esse, existe vários, né? Tem modelos que você usa água com polímero e gás, ou água e gás somente, isso aí varia muito. Tá, mas os teus resultados são viáveis? Ainda não ficou claro. Não se sabe porque... Pelo menos eu não sei quais são... Porque eu só faço a modelagem, né? Tá, mas você não faz nenhum tipo de comparação com outros modelos? Bom, eu atualmente estou com um grupo de pesquisa com os colegas da matemática e a ideia é nós fazermos uma comparação envolvendo água, gás e polímero, para ver qual é o mais viável. Uma coisa que a gente viu no programa anterior, que também foi com o matemático, como eu falei há pouco, é que ele fazia a modelagem. Isso. E aplicava a lógica fuzzy, ia comparar os resultados que ele obteve, ele já orientou várias teses, mestrado, doutorado, com dados reais, inclusive com entrevistas com gente da saúde. Ou seja, ele tinha como aferir os dados dele. Nessa modelagem que vocês fazem para prospecção de petróleo, você chegou num resultado com essa quantidade de... Imagino deve ter uma quantidade muito grande de poços. Isso. Há como você pegar esses dados de poços que foram explorados, de poços que você já tem todos os dados que você precisa e aferir se o resultado que você chegou está coerente? Sim. Inclusive é uma das propostas de um dos programas de iniciação científica que eu estou fazendo com os alunos, né? Atualmente estou trabalhando com 2 alunos, né? São 3 alunos. Aí eles vão pegar, já estão na parte de obtenção de um modelo bem mais simples do que o que eu usei, né? Para eles meio que ir pegando, né, a ideia da pesquisa e também começar com algo mais simplificado. E quando eles encontrarem a solução, eles dizem, a próxima etapa vocês vão procurar os dados. Vamos analisar um reservatório, por exemplo. Então eles vão pegar os dados e fazer um teste, fazer comparações. E esses dados de reservatório são públicos? Boa pergunta. Eu não sei dizer, mas eu acredito que deve ser publicado em algum lugar, né? Acredito eu. Mas devem ser não os dados reais, porque eu acho que isso é informação provavelmente sigilosa, né? Não sei, mas a gente tem que correr atrás, né? Acho que não são públicos não. Não deve ser público não, tem informação aí... É verdade. A não ser que eles façam pelo menos uma simulação, né? Eles tentem simular algo próximo à realidade. Que é algo a se pensar, né, ainda. E você está trabalhando estudando iniciação científica na parte de modelagem mais analítica ou já desenvolvendo simulações? Como é que está o andamento dessa pesquisa?
Deixa eu complementar a pergunta, professor. E assim, qual o estágio desses alunos no curso? Assim, só para os nossos ouvintes terem uma ideia, porque se são alunos que estão, de certa forma, no começo do curso, subentende-se que existe uma matemática, de certa forma, mais simples. Né? Bom, eu exijo que meus alunos, para trabalhar com esse tipo de projeto, tenham, no mínimo, ter pago o cálculo 3, né? Cálculo diferencial integral 3, que esse cálculo você vê... EDP? Você vê... EDO e EDP? Não, acho que não precisa saber diretamente, uma teoria muito pesada de EDP, só conceitos bem básicos que dá para você trabalhar com alunos sem uma disciplina. Explicando por 20, EDP, equações diferenciais parciais. Isso. E a ideia é o seguinte, eu peço geralmente que eles tenham cálculo 3, né? Não precisa nem de EDO assim, porque não vai usar muita coisa, né? Dá para você trabalhar com alunos independente da disciplina, mas tem que ter pelo menos cálculo 3, né? Cálculo diferencial integral 3. Conhecimento de informática também não precisa, porque no caso você utilizou o Maple. O Maple é um programa, o uso dele é bem intuitivo, né? Eu gosto do Maple porque é um programa que você... Muito fácil de usar. Então se você for na tela de ajuda, você nem precisa falar inglês, é só você olhar lá digamos os exemplos que ele dá. Os exemplos que ele dá é muito... Já você consegue resolver muita coisa. Muito Eu gosto muito do Maple. Inclusive eu vou ver se a gente consegue comprar esse software para o UFRR, né? Bom, olha como é rica a matemática. Falamos de equações diferenciais, falamos de modelagem, falamos de petróleo, explorar petróleo, simulando com a matemática. Já dizia e escreveu o Malbataana, os números dominam o mundo. E dominam mesmo. Mas quem manipula os números somos nós, homens. Professor Erivaldo, agradeço por essas informações brilhantes e torcer para fortalecimento do seu grupo de pesquisa. Bom dia e mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço ao convite, né, do professor Roberto Câmara, do professor, meu querido amigo Pacoba, conhecido mais assim, né, e fico muito feliz, né, por ter vindo aqui e falado um pouco da matemática para a comunidade, né, porque às vezes ela é vista como um vilão perante a sociedade, e a gente está querendo ver isso a longo prazo, né, e ver que a matemática não é isso. A matemática, ela é uma arte, né? É uma coisa que todos nós, diretamente e indiretamente, utilizamos no dia a dia. Parabéns, professor. Muito obrigado. Agradecemos também aos ouvintes. Aguardamos vocês na próxima terça-feira, às 9 horas, aqui na 95.9 FM Universitária, com o nosso programa Por Dentro da Ciência. Bom dia. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.